Lucas. Amém, gente? Então fica aí conectado. Vamos lá. Bom dia, irmãos, todos que estão aqui, aqueles que estão nos ouvindo. É uma manhã de ensino e nós contamos mesmo com a presença manifesta do Espírito em nós, sobre nós, para que tudo que falarmos venha de Deus e não de nós mesmos, né? E nós vamos falar nesta manhã sobre realidade da nova criação. Eu poderia parar nessa frase. Se nós analisarmos, como vamos analisar essa frase, realidade da nova criação. Nós já parávamos por aí e iríamos para casa saltitando, felizes, porque pelo que nós tivemos oportunidade de viver, de estarmos vivendo e vivermos, né, daqui para frente. Então, o que é realidade? A palavra realidade, eu gosto de começar dissecando mesmo as palavras. Realidade, aquilo que existe verdadeiramente. Existência objetiva. Realidade, aquilo que foi estabelecido como verdade. Isso é uma realidade. Seja ela boa ou ruim, mas se está acontecendo, se você está vendo, é real, isso é realidade. Realidades da nova criação. Criação, produzir, erguer, tirar do nada, início, princípio de uma obra. Realidade da criação, realidade da nova criação, algo novo, algo inédito. Inédito, para alguns que podem nascer hoje, né? Uma realidade nova. Para nós, que já estamos inseridos dentro dessa realidade, talvez possamos não estar usufruindo de todos os benefícios dessa nova realidade. Mas é uma nova realidade. Então, criação é produzir, erguer, criar, do nada, início, princípio. Isso é criação. Então, existe, irmãos, uma nova criação a qual nós fomos inseridos. Existe uma realidade que nós fomos inseridos. Talvez nós não estejamos, provavelmente não, porque enquanto estivermos nesse mundo, nós vamos aprender muitas coisas até o dia que Jesus voltar. Talvez não estejamos vivendo a plenitude dessa realidade. Mas se estamos aqui hoje, é porque nós queremos aprender. Aprender do Senhor. Nós só vamos aprender do Senhor com a palavra dEle. Com aquilo que Ele já deixou escrito para nós, como orientação, para nós usufruirmos dessa nova realidade. Então, fomos inseridos e essa realidade tem um leque de opções. Mas quando eu digo um leque de opções de uma nova vida, nova realidade, fomos inseridos, através de Jesus, numa nova realidade. Existe um leque de opções, mas quando eu falo leque de opções, o leque tem um fim, né? Quando você abre um leque, tchum, tem um fim aqui, tem um fim aqui. Mas, na nova realidade em Cristo, é infinito. Eu gosto de meditar num texto que fica lá em Êxodo 19, 12, 21, 24. Eu não vou ler porque é grande, mas diz assim: Deus falou para Moisés: olha, eu vou falar com você no Monte Sinai. E fala para o povo, marca limites. Eu não sei como Moisés marcou esses limites, mas Deus falou para ele: marca limites ao redor do Monte Sinai. Porque enquanto eu estiver me manifestando a você, o povo não pode pisar no monte. E aí Deus fala com Moisés várias vezes. No verso 12, marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte. Aí no verso 21, depois você pode ler em casa esse capítulo 19. No verso 21,
Deus fala assim: e o Senhor disse a Moisés: desce, adverte o povo que não traspasse o limite até ao Senhor, para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Aí vai no verso 24, replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás. E Moisés teve uma hora aqui que Moisés fala com Deus: Senhor, o Senhor já falou isso. Eu já falei com o povo que não é para tocar no monte. E Deus fala a terceira vez: vai, desce. Então, irmãos, o que eu aprendo com isso? Que naquela época, no tempo de Moisés, na velha aliança, havia um limite para você se aproximar de Deus. A nossa carne, a carne do povo, eles não tinham o espírito recriado, eles não estavam vivendo uma nova realidade, uma nova criação. Então, se eles se aproximassem e tocassem onde Deus estava, eles seriam fulminados. Mas eu quero dizer para você nesta manhã: hoje não há limites em Deus. Através de Jesus, nós podemos falar com o Pai, nós podemos entrar na presença do Pai. Na nova realidade hoje, em Jesus, não há limites. Não há limites, podemos nos expor, podemos falar com o Senhor, mas isso é um outro assunto. Eu só me lembrei porque eu gosto de meditar nesse texto. Quando eu coloco algum limite em mim, eu falo: epa, não há limite em Deus. Não há limite. Em Cristo, Deus sempre nos conduz em triunfo. Eu posso todas as coisas, alinhados com a palavra, eu posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Então, em Deus, hoje, na nossa realidade nova, quem tem Jesus aí, levanta a mão bem alto, nós podemos viver essa nova realidade com Deus. E nós vamos conversar um pouco sobre essa realidade da nova criação. Vamos partir do princípio que, se é nova criação, isso nos mostra que teve algo que teve que ser refeito. O carro está velho, mandei consertar, nossa, ficou um novo carro, mas ele estava estragado, teve que ser arrumado. Se eu falo de uma nova criação, isso nos mostra que houve algo que teve que ser refeito. Concordam? Algo teve que ser refeito. Algo estava estragado e teve que ser feito novo, novamente. Amém? Quando nós aceitamos Jesus, nós somos imersos dentro de uma nova realidade. Somos feitos novos. Somos feitos novos. Nós passamos a viver de um novo jeito. Nós passamos a caminhar nesse mundo, mas com um novo jeito de caminhar. Nós passamos a viver dentro de uma nova realidade. Então, nessa manhã, eu convido você a ficar atento, não se distrair, para nós aprendermos tudo sobre esse espaço, essa realidade que nós fomos inseridos. Vamos aferir, vamos medir como está a minha realidade em Cristo. Vamos colocar um termômetro espiritual para ver: estou vivendo tudo que Jesus fez por mim? Quando Ele derramou o seu sangue, quando Ele se entregou como Cordeiro Santo, eu estou usufruindo de tudo o que Ele fez por mim? Então nós vamos estudar, analisar as falas de Jesus, aquilo que Jesus falou. E tem um texto muito interessante lá em João 3, de 1 a 15, eu não vou ler tudo, mas vamos ficar com o verso 3. Ele tem uma conversa. Nicodemos era um mestre. Nicodemos era um dos principais no meio do povo judeu, uma autoridade da lei. E ele foi procurar Jesus de noite, escondido. E ele disse: Rabi, eu sei que quem faz o que você faz só pode ter vindo da parte de Deus. Se Deus não estivesse com você, você não teria condições de fazer tudo o que você está fazendo. E Jesus respondeu no verso 3: em verdade te digo,
que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Tem algumas traduções que vêm ver e tem algumas traduções que vêm entrar. Então, se uma pessoa não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. E Nicodemos fez aquelas perguntas, entre aspas aqui, mas umas perguntas bem bobas. Mas como que eu vou nascer de novo? Por um acaso eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Aí Jesus fala para ele, não, você tem que nascer do Espírito. Porque nós temos um Espírito, irmãos. Nós não somos esse corpo, nós somos um Espírito. Temos uma alma e habitamos nesse corpo. Esse corpo, você é apenas um envelope que carrega você. Você é um envelope. Então, o mais importante é o nosso espírito. É através do Espírito que nós nos comunicamos com Deus. Em 1 Coríntios 5,17 diz assim, 2 Coríntios 5,17, diz assim, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Assim que se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Somos nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram. As coisas velhas, o que você fez, deixou de fazer, quem você era, passou. Eis que tudo se faz novo, nova realidade. Aceitou Jesus? Novo tempo, nova realidade. Você é mergulhado numa dimensão espiritual. Você é mergulhado. Cristo nos libertou. Cristo tirou as amarras que nos prendiam. Cristo nos libertou. Então nós precisamos viver condizente com a posição que temos em Cristo. Se eu estou em Cristo, e se eu vivo uma nova realidade, e aí eu vivo atormentado, atordoado, com medo, angustiado, não estou usufruindo da nova realidade. Sou salva? Sou salvo? Sim. Mas não estou vivendo aquilo que Jesus pagou para mim. Ele pagou para eu viver essa nova realidade. Então, essa nova realidade, irmãos, é uma vida em abundância. É uma vida feliz. Ah, irmã, você está querendo dizer que é uma vida sem problemas? Não. Mas vamos vencer todos. Vamos passar por todos. As adversidades vão chegar, ou podem chegar. Podem até chegar, mas elas não vão ficar. Porque nós estamos numa dimensão espiritual. Nós estamos vivendo uma nova realidade. Então, nós precisamos viver de maneira condizente com essa nova realidade. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Então, condição principal para vivermos essa nova realidade, ser uma nova criatura. E como que a gente se torna uma nova criatura? Reconhecendo Jesus como meu Salvador, como Filho de Deus, aquele que se entregou no meu lugar. Aí nós nos tornamos uma nova criatura. Então, no verso 3, Jesus fala assim, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode entrar no reino. Você precisa nascer de novo. Não sei se Nicodemos chegou a esse entendimento, se ele foi salvo, mas a verdade é que ele ouviu, e você está ouvindo agora de manhã. Você está ouvindo que para viver uma nova realidade em Cristo, você precisa ser uma nova criatura. Em Efésios 2:10 diz assim, pois somos, eu e você, diga assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Deus preparou tudo. Ele não nos colocou aqui nesse mundo e falou assim, agora se vira. Corre atrás,
dá seus pulos, como diz o Faustão, se vira nos 30, que eu já coloquei você no mundo. Não, Ele preparou as boas obras, Ele preparou obras para nos acolher, para nos receber. Então, nós somos feitura deles, fomos feitos por Ele. O pastor Isaías falou agora para essa criança que foi apresentada. Ainda quando ela estava no ventre da mãe, o Senhor viu os ossos, o Senhor viu a substância informe, e o Senhor escreveu uma história sobre essa criança, sobre o Arthur. A gente nem sabe que história é, mas quando ele crescer, quando ele tiver entendimento, e ele se encontrar com Jesus, ele vai viver a história que Deus preparou para ele. Então, quando nós entramos nessa realidade, na nova realidade em Cristo Jesus, nós temos esse desejo de cumprir, de viver aquilo que Deus planejou para nós. Se existe uma história que Deus escreveu sobre mim, eu quero viver. E eu sei que você também quer viver. Efésios 4, 17 a 24, diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Olha o 24. Revistai-vos do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Depois você lê o texto todo em casa, fica como tarefa. Nova criação, porque algo teve que ser refeito. Fala comigo, algo teve que ser refeito. Nós fomos refeitos. Fomos feitos e refeitos. Feitos e refeitos. Olha que interessante, né? Tudo estragou, ficou tudo estragado. Mas Deus nos fez nova criatura. Porque foi tudo destruído. Em Hebreus 11, 3 diz assim: pela fé, isso tudo aqui, irmãos, que eu estou dizendo, crer em Jesus, viver uma nova realidade, é pela fé. E não é com o nosso intelecto que nós entendemos pela fé, é com o nosso espírito. É o nosso espírito. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Deus trouxe à existência as coisas que nós vemos, porque algo teve que ser refeito. Deus falou e tudo veio a existir. Mas a nova criação, quando Deus teve que refazer, o homem teve que nos dar uma nova oportunidade de viver aquilo que Ele tinha planejado lá no plano original. Então Ele nos faz entender, o Espírito Santo nos faz entender que tudo veio a existir pela palavra de Deus, pela palavra de Deus. Deus criou o homem com uma identificação com Ele. Nós nos identificamos com Deus. Já viu uma pessoa, ela pode falar até que ela é ateu. Mas quando ela está lá no maior sofrimento, ela, ai meu Deus, porque existe uma natureza espiritual que clama por Deus, que grita por Deus, mesmo ele rejeitando Deus. Aliás, ele diz que não tem fé, mas quando ele diz, eu sou ateu, não creio em Deus, ele tem fé, que ele não crê em Deus, né? Ele já está declarando fé. Deus criou o homem, então, com essa identificação. Também disse Deus, em Gênesis 1, 26 e 27, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus fez o homem e deu a ele domínio sobre todas as coisas. Isso lá no plano original. O homem então se torna o governante, o regente do universo que é de Deus, de tudo que é de Deus. O universo que eu digo é esse universo de criação.
o homem se torna, então, o regente, aquele que vai governar tudo. Em Gênesis 2,7 diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aí nós vemos, Deus fez o homem, o corpo, soprou nele o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Aqui nós já vemos que Deus não criou um robô. Ele criou um ser, a imagem e semelhança dele, porque Adão era um ser espiritual. E esse homem, ele tinha alma, ele tinha um corpo. Mas ele não tinha pecado. Ele se comunicava com Deus livremente. Em João 4,24 diz assim: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, Deus fez um ser espiritual. Adão era um ser espiritual. Espírito aqui, o Espírito nos habilita a termos comunhão com Deus. O nosso corpo vai nos dar a capacidade de nós conhecermos através dos 5 sentidos e nos relacionarmos com as coisas desse mundo. O nosso corpo vai nos dar essa habilidade. A nossa razão, as nossas emoções, o nosso corpo vai nos dar essa habilidade. E a nossa alma, o nosso corpo vai nos dar a condição de caminhar nesse mundo, de viver aquilo que a alma traz para nós, quando ela é instruída pelo Espírito ou não. Então, nós somos um Espírito, nós temos uma alma e habitamos num corpo. O corpo é aquele invólucro que nos carrega. Amém? A alma é o conhecimento de si próprio. Através da nossa alma, do nosso intelecto, da nossa razão, nós nos conhecemos as pessoas, nós questionamos, nós fazemos conjecturas sobre esse mundo, através da nossa alma. Amém? Mas é no Espírito que nós recebemos a vida eterna. Amém? A natureza e a vida de Deus, ela nos é dada através da palavra de Deus, através dos ensinos da palavra de Deus. Nós geramos em nós conhecimento e nós chegamos a esse ponto de falarmos: é isso que eu quero viver. Eu creio em Jesus. A palavra vai sendo falada através do ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você vai gerando fé e chega um momento que você crê em Jesus. Pronto, é isso que eu quero, eu creio em Jesus, eu aceito Jesus. Aí você se torna uma nova criatura e é inserido numa nova realidade. Então, o Espírito através do Espírito nós nos tornamos uma nova criatura. O que é a palavra? A palavra aqui é a árvore da vida. Nós vamos ver que quando Deus formou o homem, ele já pegou o homem e colocou no jardim. Não é assim? Primeiro ele fez todas as coisas, tudo que existe no mar, os peixes, os répteis, a luz, a lua, o sol. Depois que estava tudo preparado, ele colocou o homem nesse jardim. Algumas pessoas podem pensar assim: mas que história mais fantástica, né? Será que isso é verdade mesmo? Mas a Bíblia, irmãos, é pela fé. É pela fé que nós cremos. Então, a ideia original de Deus, o primeiro plano, é que a nossa alma, ela seria inspirada pelo Espírito. E essa alma traria para o corpo ações, atitudes que iriam glorificar o nome de Deus. Instruções chegando no Espírito, subindo para a alma, e através das nossas atitudes, nós iríamos glorificar o nome de Deus. Porque você não pode sair de casa sem você. Pode? Hoje eu vou sair, mas você fica aí, Ana. Não. O corpo é o que nos leva. É o corpo que fala, é o corpo que coloca o pé em determinados lugares, é a mão que toca, é o cérebro que utiliza das suas faculdades para você trabalhar, executar o seu trabalho.
Então, o corpo, ele nos carrega. E o plano original de Deus é que as instruções de Deus para Adão chegasse e subisse para a alma e Adão se tornasse um ser. Praticasse aquilo para o qual ele foi criado, de glorificar o nome de Deus através das suas atitudes e ações. Então, Adão estava num processo de aprendizado. Quando Deus colocou o homem aqui, Satanás já estava. Satanás já estava aqui. Então, Deus preparou tudo para que o homem fosse dominando. Onde ele colocasse o pé, o reino de Deus ia se estender. Onde ele colocasse o outro pé, o reino de Deus ia se estender. Onde ele chegasse com a sua família, Satanás ia recuando. Sem luta, sem confusão. Ia ser um processo bem tranquilo, porque Adão era o regente desse mundo. Era o regente desse universo. Amém? Esse era o plano original de Deus. Em Romanos 8, 14 a 16 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Nós recebemos um espírito, o Espírito do Senhor habita no nosso espírito. Esse era o plano original de Deus. Quando ele colocou o homem aqui, o plano de Deus era que o homem ia se alimentando do conhecimento de Deus, aprendendo, recebendo no espírito instruções sobre o que fazer e o como fazer. E Adão ia caminhar livremente, sem temores, sem aflição, ele ia caminhar fazendo aquilo que Deus mandou. Hoje, nossa nova realidade, nós temos também o espírito recriado, voltamos a essa condição, mas Deus conta com a nossa fome e sede de aprendermos a palavra. Irmãos, quando eu ouvi isso, a primeira vez que eu ouvi isso, numa aula demonstrativa do Rema, portanto, venha fazer o Rema que você vai aprender muito mais, porque em 50 minutos não tem como a gente falar tudo. Mas quando eu ouvi isso, que com Jesus eu voltava à condição de Adão, eu falei, que heresia, que absurdo que esse povo está falando. Eu fiquei assim, chocada. Quem sou eu para viver como Adão vivia, como ele foi criado? Mas essa é a verdade, irmãos. Quando nós aceitamos Jesus, nós voltamos à condição de Adão. Nós temos o nosso espírito recriado, temos livre acesso a Deus, podemos conversar com o Senhor livremente, nós temos livre acesso a todas as coisas que nós precisamos, nós somos supridos, nós somos curados, nós somos redimidos da miséria, da fome, nós vivemos essa nova realidade. Tem algumas áreas que eu ainda não aprendi? Tem. Então eu vou buscar conhecimento na árvore da vida, que é a palavra. Surgiu alguma coisa em que eu não estou conseguindo praticar essa vida em abundância. Eu vou para a árvore da vida. Eu vou buscar na árvore da vida. É isso que Adão deveria ter feito. Ele ia ficar ali no jardim, só usufruindo da árvore da vida, se alimentando e crescendo em conhecimento. Porque o que Deus fez? O corpo, a alma, deu a ele é um espírito, ele tinha uma alma e habitava num corpo. Agora Deus ia visitá-lo todos os dias, na viração do dia, com a palavra, e ia instruindo Adão. E Adão ia aprendendo, até chegar ao ponto que Adão ia aprender sobre Deus, ia aprender sobre o bem e o mal. Ele ia aprender com o Pai. Ele não ia aprender fazendo o que ele fez, ele ia aprender com Deus. Deus não ia deixar Adão lá nesse planeta, sozinho, sem instrução. Deus ia ensiná-lo tudo. Mas Adão, a gente vai ver aí que ele se precipitou, né? Ele se precipitou. Ele estragou tudo. A vontade que dá é chegar lá no céu e falar, seu Adão, mas vou te contar, hein? Fez a gente, até que conhecesse Jesus, até que aprendesse, é um processo, irmãos. Mas se ele não tivesse pecado, a gente, né, todos nós estaríamos aí, vivendo uma vida em espírito, como estamos hoje,
como estamos hoje. Mas nós vamos ver que não é tão simples assim. É simples dentro daquilo que Deus propôs, mas nós temos a nossa alma, a luta interior entre alma e espírito, que às vezes, muitas vezes, nos impede de viver tudo aquilo que Deus planejou para nós, por causa dessa luta interior. Então, Adão, antes de pecar, ele era um ser espiritual, vivo, falava e aprendia com o Senhor. O que ele fez? Ele comeu da árvore errada. Ele comeu da árvore errada e viu o que ele não estava preparado para ver. Ele não estava preparado, porque ele não tinha aprendido ainda. Ele estava num processo. A Bíblia não explica isso explicitamente, mas a gente vai lendo, a gente vai vendo que Deus fez, e depois ele ia instruir Adão. Adão comeu de um fruto, e ele viu coisas que ele não podia ter visto, ele não estava preparado. Por isso que na nossa vida de conversão, existe um processo da santificação. Que a gente vai aprendendo, e vai escalonando um conhecimento e vai usufruindo. Cada vez que a gente aprende, a gente usufrui um pouco mais. Não é assim? Deus ia ensiná-lo sobre tudo, mas a desobediência quebrou o processo e ele morreu espiritualmente. Pronto, o espírito de Adão morreu. Ele nem sabia nada de corpo, ele era um espírito. Ele não sabia, ele tinha um corpo, mas ele não via nada de errado nesse corpo. Ele era um ser espiritual. Seu espírito se comunicava com Deus diretamente. Agora, morto, ele não tinha mais acesso. Não tinha mais acesso. Já viram aquela série do aeroporto? Eu amo assistir aquilo, gente. Nossa, Deus, eu gosto demais. Aí, quando pega aqueles bandidos pesados, fica... prendeu, pegou. O cachorro fareja lá, pronto, achou. E aí, tem uma área lá no aeroporto de Guarulhos... em outubro, foi outubro que eu desci em Guarulhos, não, dezembro. Aí eu falei assim, eu quero ver um policial daquele. Eu vou falar para ele que eu assisto ele todo dia. Mas eu estava na área do nacional, não vi, eles ficam na área do internacional. Enfim, lá tem uma área assim, acesso restrito à Polícia Federal. Só pode entrar ali quem está habilitado. Se a pessoa não é da Polícia Federal, ela não entra ali. E Adão perdeu o acesso. Deus colocou lá, acesso negado. Colocou um anjo com a espada, e Adão agora ele não podia entrar, porque o anjo ficava com a espada assim, ó, a espada de fogo. Então Adão não pôde mais entrar. Essa entrada aí, o que a Bíblia fala sobre essa entrada? É o acesso à presença de Deus, que ele perdeu. Acesso negado, acesso restrito. Agora aqui você não entra mais. Por que não entra mais? Porque Adão tinha morrido espiritualmente. Ele não podia continuar sem nascer de novo e ficar comendo da árvore da vida. Então ele ia viver eternamente no pecado. Mas Deus colocou esse limite, ainda a gente vê aí esse limite, demonstração do amor de Deus. Porque o que Adão fez só poderia ser pago com sangue. Só com sangue. Não, Senhor, agora eu vou aprender, eu vou ouvir você, eu vou aprender as suas instruções. Não é assim. Teria que ser derramado sangue para que Adão pudesse ter acesso novamente. E aí na história do povo, a gente vê na Bíblia, na Velha Aliança, a prática de holocaustos, derramamento de sangue através de animais, porque o povo tinha que sacrificar animais para ter os seus pecados perdoados. Mas quando Jesus veio na plenitude dos tempos, acabou. Ele foi sacrificado, ele era o Cordeiro Santo. Deus trabalhou na legalidade. O homem pecou, agora o homem tem que pagar. Deus trabalhou com legalidade. O homem errou, o homem falhou. Agora o homem vai ter que morrer. E aí Jesus vem. Então, o plano original de Deus para o homem era comunhão
sacerdócio e governo. Esse era o plano original de Deus, que o homem tivesse comunhão com ele, fosse um sacerdote e governasse tudo. E fosse estendendo esse governo, fosse ampliando esse governo. É como uma frente de batalha, só que Adão não ia batalhar. Adão não ia precisar guerrear. Ele ia ampliando com os anjos, com o seu trabalho, com o cultivo. Ele ia ampliando a luz. A luz ia empurrando as trevas. Adão ia ampliar o mundo que Deus havia planejado. O homem foi criado para buscar a Deus. Nós fomos criados, irmãos, para buscar a Deus e crescer em maturidade. Nós fomos feitos para isso. E para uma profunda união entre Deus e o homem. Nós fomos feitos para isso, para andarmos em união e usufruir dessa comunhão com Deus. Nós fomos feitos para usufruir da comunhão com Deus. No Salmo 115, 16, diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Então a terra é nossa. Tudo aqui nos pertence, foi nos dado. Foi nos dado. Nós estamos aqui para governar, para sermos sacerdotes. Nós estamos aqui para andar em maturidade e ampliar o reino de Deus. Estender o reino de Deus com a luz que está em nós. Amém? Então o homem foi feito para administrar. Somos administradores natos, espiritualmente, nós somos administradores. Fomos feitos para administrar, fomos feitos para reinar. No meio de toda essa realidade, no meio de todo esse contexto que Adão vivia, haviam essas duas árvores, e a árvore da vida era o alimento espiritual, a substância que dá vida. Então, nessa comunhão plena, Adão ia receber tudo. Hoje, irmãos, através de Jesus, o nosso conhecimento de Deus, a nossa entrada, o nosso acesso a Deus foi liberado. O nosso acesso a Deus foi liberado. E nós podemos aprender sobre Deus. Nós podemos praticar aquilo que aprendemos sobre Deus. E praticando, nós vamos estender o reino de Deus. Amém? Essa era a proposta original. Aí dentro da realidade da nova criação, Deus refez tudo. E hoje nós temos a mesma condição de Adão. Somos seres espirituais, temos uma alma e habitamos num corpo. E através do conhecimento de Jesus, através da palavra, através da árvore da vida, que hoje fala conosco, está em nós, nós podemos ampliar este reino. Nós podemos viver a realidade da nova criação. Amém? Então, a existência da árvore do conhecimento do bem e do mal deu ao homem o direito ou não de servir a Deus. Hoje nós não somos livres? Nós somos livres para servir a Deus ou não servir a Deus. Porque Deus não se agrada de obrigações. De obrigações. Deus nos quer ver livres para adorarmos a Ele, para buscarmos o conhecimento sobre Ele, mas de maneira espontânea. A árvore do conhecimento do bem e do mal deu a Adão o direito de escolher, de servir ou não a Deus. Porque Deus podia não ter colocado essa árvore lá, mas Ele colocou para que Adão fosse livre, para escolher entre ele e o mundo. E Adão escolheu. O homem pecou. Qual a consequência do pecado? Adão pecou. Fracasso, erro, culpa, iniquidade, um mal insolúvel. Depois que Adão pecou, contaminou toda a humanidade, com fracasso, com iniquidade, com mal. Quando Deus procurou Adão, vocês acham quando Deus falou assim, Adão, quando Adão pecou, ele escondeu o corpo, sentiu vergonha, se escondeu de Deus. Quando Deus procurou Adão, vocês acham que Deus não sabia onde Adão estava? Ele sabia, mas só que Adão não estava mais
na dimensão espiritual. Adão não estava mais na dimensão de Deus, então Deus não podia mais ter esse contato com Adão. Por isso que ele fala: Adão, onde estás? Porque aqui no meu reino você não está mais. Aqui eu não estou te vendo mais. Onde você está? Ai, Adão, estou aqui, Senhor. É porque eu comi da árvore do bem e do mal, que você falou para eu não comer, e agora eu estou com vergonha de você. Então, quando Adão nos procura, quando Adão procura uma pessoa lá fora, quando nós falamos de Jesus para uma pessoa, quando nós alcançamos uma vida para Jesus, é Deus buscando aquele que ele estava procurando, trazendo para o reino aquele que ele estava procurando. Ei, onde você estava? Onde você está que não aceitou Jesus ainda? Venha para a luz, venha para o reino. Então, nós estamos nesse mundo para ampliar e expandir o reino de Deus, através do governo, através da administração, através de usarmos a nova realidade em Cristo que nós vivemos. Essa nova realidade, ela tem vários aspectos, né? Através de Jesus, nós somos recolocados numa nova condição, num novo relacionamento com Deus. Através de Jesus, nós somos colocados novamente, nós somos inseridos novamente nesse reino. Amém? Você fica feliz com isso? De saber que nós não estamos mais sozinhos, que nós fazemos parte de um reino. Então, qual é a área da nossa vida que ainda não está manifestando que nós estamos reinando em vida? O que nós estamos vivendo nesse mundo que ainda não está manifestando que estamos inseridos numa nova realidade? Tem coisas na minha vida, na sua vida, que ainda pode ser que tenha que ter mais conhecimento para nós sermos imersos mesmo nessa nova realidade. E isso vai ser um processo até o dia que o nosso Senhor Jesus voltar. Mas nós temos que ter sede e fome da árvore da vida. Nós temos que ter sede e fome de buscar esse conhecimento. Nós precisamos estar atento. Adão, irmãos, passou pelo processo invertido, da vida para a morte. Com Jesus, nós passamos da morte para a vida. É um processo invertido. Através de um pecador, a humanidade foi contaminada. E através de um sacrifício, muitos verão a Deus. Nem todos. Quando Adão pecou, todos foram contaminados. Mas quando Jesus se entregou, muitos verão a Deus. Muitos serão imersos nessa nova realidade. Nem todos. Porque muitos vão rejeitar. Como rejeitaram quando ele estava aqui fisicamente. Ele estava aqui visivelmente e ele foi rejeitado. O processo da queda, nós vemos lá em Gênesis 3, 2 e 4. Gênesis capítulo 3. Respondeu-lhe a mulher. Gênesis 3, 2 a 4. Satanás perguntou para ela: que é mesmo que Deus disse? Satanás não puxou a Eva pelos cabelos. Come aqui desse fruto. Não. Satanás, ele só fez uma pergunta: o que é mesmo que Deus disse? E Eva falou assim: Deus falou que para a gente não comer do fruto dessa árvore. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Deus disse: é certo que morrereis. Satanás: é certo que não morrereis. Deus diz para nós: é certo que você não consegue. Deus diz: é certo que você consegue. Deus diz: é certo que você vai viver miserável. Satanás diz: é certo que você vai viver miserável. Deus diz: é certo que você vai prosperar. Satanás diz: é certo que esse negócio de Bíblia aí é balela. Deus diz: é certo que a minha palavra é a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. É o mesmo Satanás enganando as pessoas hoje. O que é esse negócio de Bíblia, de crente mesmo?
Isso é bobagem. Ele está sempre instruindo. As instruções dele não se encerraram no Éden. Não se encerraram no Éden. Ele continua sendo mau. E Deus continua sendo bom. Amém? O processo da queda. Então, ele fez uma pergunta para a mulher. Ele fez uma pergunta e ela respondeu. E ele falou assim, não, é certo que não morrereis. Por quê? Eva não tinha ainda o conhecimento que Deus ainda ia passar para eles. O processo de santificação, de crescimento, de conhecimento, eles ainda iam ter. Deus age na legalidade, um homem pecou, agora um homem tem que morrer. Eu vou correr um pouquinho, porque senão não vai dar tempo. Mas que homem que ia morrer por nós? Não há um justo, nenhum justo você quer? Não há justo nessa terra. Quem vai morrer? Aí Deus envia o seu filho. Não havia nenhum justo. Jesus se fez homem, era necessário então que ele nascesse para nos dar a salvação. O novo nascimento então é uma criação, é uma nova criação, operação direta da palavra. Sermos nascidos de novo, somos nova criatura. Deus refez, Deus nos deu, através de Jesus, uma nova oportunidade de termos acesso àquele reino que foi fechado para Adão. Agora, acesso permitido, sem restrição, podemos nos comunicar com Deus. Religião não salva, irmãos. Nicodemos era religioso e não entendia o processo da realidade de ser uma nova criatura. Fomos comprados por preço de sangue. Através de Jesus, nós fomos lá. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Através de Jesus, nós fomos restaurados. E podemos, sim, usufruir de todos os benefícios de um novo reino, de uma nova realidade. Está certinho? Eu que apertei aqui. Obrigada. Através de Jesus, nós podemos usufruir de tudo aquilo que Deus tem para mim e tem para você. Do plano que Ele elaborou para mim e do plano que Ele elaborou para você. Nós podemos viver, sermos governantes, administrarmos esse mundo. Onde estivermos, colocarmos o nosso pé, nós vamos irradiar a luz de Cristo. Se tem alguma área que nós ainda não aprendemos dentro dessa nova realidade, nós vamos buscar conhecimento na palavra da vida, na palavra de Deus, que é a Bíblia. Tem um texto aqui nesse livro do Kenneth Copeland, que ele fala assim: se Adão e sua esposa tivessem obedecido a Deus, teriam passado toda a eternidade se divertindo. Mas eles não fizeram isso, ao contrário, desviaram-se das instruções de Deus e os resultados foram catastróficos. No jardim do Éden, assim como hoje, tudo dependia da obediência à palavra de Deus. No jardim do Éden, assim como hoje, tudo dependia da obediência à palavra de Deus. Então, quando eles viraram as costas àquela palavra e tentaram agir de maneira independente, transformaram os planos de Deus e as coisas rapidamente ficaram muito sérias. As coisas ficaram muito sérias. Eles tentaram agir de maneira independente. Quantas vezes nós vemos até pessoas que já aceitaram Jesus, mas querem viver de maneira independente de Deus, confiando na sua própria capacidade. Nós precisamos depender do Senhor o tempo todo. Eles não tiveram sucesso porque, por mais gloriosos que fossem, o homem e a mulher não eram soberanos. Eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus, mas eles não eram soberanos. Eles foram feitos à imagem e semelhança, mas eles não eram soberanos. Eles não foram criados para serem independentes, mas foram designados para agirem sob a autoridade de um cabeça espiritual, extraírem a vida de Deus, estarem conectados a Ele e com alegria se submeterem à sua amorosa autoridade.
Então, Deus tem um plano para nós. Deus tem uma vida para nós. Quando a Bíblia fala, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Isso não é um versículo para a gente achar só lindo, é para nós vivermos. Existe uma vida em abundância, existem coisas que Deus quer nos entregar. E muitas vezes essas coisas não chegam, porque tem áreas que precisamos buscar nele. Senhor, mas e isso? Isso que eu estou fazendo? E essa atitude, eu preciso do Senhor. Senhor, e nessa área, eu preciso crescer nessa área. Buscar livros, nós temos tantos autores que vão nos ajudar a aprender mais do Senhor, a aprender mais da palavra, para nós vivermos tudo aquilo que nós temos para viver em Deus. E Deus tem planos para a nossa vida, e Ele tem no coração dele o desejo de que esses planos se cumpram até o dia que Jesus voltar. E quando nós chegarmos diante do nosso Deus, Ele vai falar, servo bom, serva boa e fiel. Te coloquei alguma coisa para você fazer e você multiplicou. Por quê? Estamos imergidos nessa nova realidade com Cristo. E nessa nova realidade nós temos acesso livre, não há limites para nós. Não precisamos ter medo mais de chegar no monte. Não precisamos ter medo mais de nos aproximar de Deus. O acesso foi liberado para você. Viva uma vida em abundância. O acesso foi liberado. Amém?